já viu a figura ali, eu vou aproveitar porque essa audiência aqui provavelmente deve ser uma das poucas audiências para quem eu daria uma palestra que entenderia essa figura, então deixa eu aproveitar porque eu adoro essa figura. Então, assim, passando rapidamente aqui, né, o Jorge já comentou ali da parte acadêmica da minha trajetória, eu vou comentar um pouco mais ali da segunda. Quando eu terminei o doutorado ali em 2020, foi aquela época em que o mundo resolveu virar de cabeça para baixo, né, por conta da pandemia. E isso também foi um dos motivos principais que me levou a reconsiderar a carreira ali. E ali em julho de 2020, eu entrevistei ali, consegui uma vaga numa consultoria em ciência de dados, ali era uma consultoria de tamanho médio ali do Rio Grande do Sul, chamada GAVB. A gente prestou serviço ali para vários clientes já. Em 2021 ali, a consultoria foi comprada pelo Grupo Boticário. Um grupo boticário, um dos maiores conglomerados de cosméticos do mundo, assim, acho que todo mundo, pelo menos do Boticário, já ouviu falar. Se não ouviu falar, vão até a lojinha, comprem, contribuam com o meu bônus, obrigado. Então, aí eu assumi como especialista em ciência de dados ali, especialmente na área de demanda e abastecimento. Então, a gente fazia previsão de demanda de longo prazo ali para alimentar a indústria com insumos analíticos para ela saber quanto tem que produzir de cada produto. E ali em 2023 eu assumi uma nova posição ali dentro do grupo, agora como coordenador de ciência de dados. Então eu tenho um time hoje de 5 pessoas, com mais 2 vagas em aberto ali. E a gente cuida do abastecimento de curto prazo dos franqueados. Então hoje o Grupo Boticário tem uma rede ali de cerca de 4.000 pontos de venda. E a gente tem que abastecer todo mundo para que o cliente final possa comprar os seus perfumes, comprar suas maquiagens, produtos de cuidados, etc. Então, é um trabalho bem interessante e mais complexo do que a gente imagina inicialmente. Então, qual que é a ideia, né? O Jorge acho que já adiantou um pouco, é um colóquio, digamos assim, um pouquinho diferente, acho que do que como vocês estão acostumados. E a ideia é comentar um pouco sobre as diferenças entre o mercado privado e a academia, especialmente no contexto de ciência de dados, que é o contexto com o qual eu tive experiência. E o segundo ponto é pensar na academia e na carreira acadêmica como uma, né, entre várias possibilidades de carreira. E ponderar ali por que seguir na carreira acadêmica, por que talvez não seguir na carreira acadêmica, quais outras possibilidades existem e assim por diante. Espero que a conversa seja tão produtiva quanto provavelmente foi a conversa ali entre o Faima e o Dirac. Então, não sei se eu... Não vou me equiparar a nenhum dos dois, assim, mas vocês podem se comparar com o Faima ou o Dirac, acho que é legal. E aqui dois disclaimers rápidos aqui. O primeiro também, grande parte do que eu vou conversar, eu vou falar aqui para vocês, é uma visão pessoal, né? Então, diferente de quase todos os colóquios que vocês têm aqui, não é uma lei da física. Então, vocês aproveitem o que vocês acharem útil, ignorem ou pensem um pouquinho antes de ignorar sobre o que vocês não acharem útil ou o que vocês discordarem. E também o segundo ponto importante é que o que eu vou falar aqui não representa nenhuma posição oficial de nenhuma das pessoas que me empregou, nem no passado e nem atualmente. Então, como a gente imagina a carreira acadêmica, né? A carreira acadêmica, a gente tem uma linha do tempo aqui, começando na iniciação científica. Então, depois a gente cresce um pouquinho, entra no mestrado, a gente se torna adulto ali no doutorado, nos tornamos pares de todas as pessoas que a gente conheceu. Obviamente, a gente vai seguir ali com um pós-doutorado bem rapidinho, e depois do pós-doutorado, a gente vai conseguir uma posição numa universidade e, claramente, isso termina com o prêmio Nobel, né? Porque se a gente não imaginar que vai ganhar um prêmio Nobel, para que fazer tudo isso? E, como vocês podem imaginar, obviamente, a vida é um pouquinho mais complicada do que essa linha aqui está mostrando, né? Então, como acaba sendo a carreira acadêmica de fato? Na verdade, em todos os pontos ali dessa trajetória, a gente pode ter uma mudança de rota, diversas mudanças de rotas para diversos outros setores, né? Acho que com relação à carreira acadêmica, a gente acaba descobrindo ali entre o mestrado e o doutorado como é a realidade ali da carreira. O pós-doutorado rapidinho, às vezes ele se torna um pouco menos rapidinho. Tem um número indefinido de pós-doutorados até abrir uma posição, que é algo que nem sempre também acontece com a frequência que a gente gostaria.
E aqui, pensando mais no contexto brasileiro, né, e não necessariamente no contexto internacional. Infelizmente, eu não sei se eu vou decepcionar alguém com essa realidade, mas o prêmio Nobel é bastante improvável. Então, até por isso que eu diminui o tamanho dele. E quais são esses diversos caminhos, né? Aqui, obviamente, não é uma lista exaustiva, mas a gente tem um caminho mais comum, né, que é seguir para o mercado privado em qualquer um desses momentos, dessa trajetória. Você tem caminhos também ONGs, que são bastante diversos ali, muito mais relacionados com propósito de vida do que necessariamente remuneração financeira. Serviço público, uma das pessoas mais brilhantes que eu conheci aqui na física se tornou técnico no INSS e fez carreira no serviço público. E, claro, a gente sempre tem a opção de vender arte na praia, como o famoso meme ali, que é inesquecível. Assim. Mas isso daqui fica no lugar de outras coisas que não estão nessa lista. Assim. E, bom, vocês podem olhar isso e pensar, não, tudo bem, eu estou aqui porque eu sou educado, eu não quero deixar de vir no colóquio, mas eu, obviamente, vou seguir na carreira acadêmica e isso vai dar super certo, não tenho a menor dúvida. Então, por que eu deveria pensar em outras possibilidades? Por causa disso. Porque a carreira acadêmica ela tem um funil muito estreito. E isso não é de agora, isso é reconhecido ali. Aqui eu trouxe 4 artigos da Nature, artigos de opinião sobre esse ponto, falando da dificuldade de obter pós-doutorados, da dificuldade de obter posições, da questão da remuneração financeira durante o doutorado. E aqui foi uma seleção bem fácil de achar, na verdade. E se vocês precisarem na Science ou precisarem em outras publicações de prestígio, vocês também vão ver esse tipo de opinião colocada lá. Digamos assim, não é provavelmente a opinião mais popular que vai ser ouvida na academia, mas é uma opinião bastante relevante, os números também de absorção, por exemplo, aqui no caso do Brasil, eu acho que não tem, ou pelo menos eu não conheço nenhum mapeamento nesse sentido, mas eu sei que nos Estados Unidos tem. E lá, por exemplo, existe uma absorção muito grande da indústria de pessoas com doutorado, pós-doutorado e assim por diante, porque as universidades em si não dão conta. Então, pensando nisso, né, e pensando quais são as possibilidades, aqui eu vou comentar sobre uma específica, uma que é a que eu segui, que eu tenho um pouco mais de experiência com ela, que é a migração do mercado para o mercado privado, em particular na área de ciência de dados. Claro que existem muitas outras possibilidades, acho que as mais famosas entre os físicos provavelmente são ciência de dados, a área financeira, são 2 assim, das que eu mais escuto o pessoal que está migrando procurar empresas nesses ramos. Assim. Tá. Então, o que a gente imagina ser ciência de dados? Né? Então, existe uma publicação aqui da Harvard Business Review, que se tornou muito famosa, chamando cientista de dados da profissão mais sexy do século XXI. Então, obviamente, isso daqui é exagerado, mas isso fez um furor bem grande, assim, se eu não me engano, isso é de 2012. E naquela época, a área aqui de dados, no Brasil em particular, ainda estava bastante incipiente. E com esse hype vindo de fora, as empresas começaram a se movimentar na direção de vamos contratar times de dados, vamos contratar cientistas de dados, porque esse pessoal dá muito dinheiro e o pessoal lá fora está fazendo coisas incríveis e vai dar super certo. Então, criou um hype bem grande ali sobre a profissão. E o que a gente pensa de ser a profissão? Né? Especialmente quando a gente vê artigos e coisas mais que saiam aqui de pessoas com viés acadêmico. É desenvolver modelos de estado da arte, né? Então a gente vai desenvolver modelos ali que tenham as melhores métricas possíveis, a maior acurácia, a maior precisão, vão fazer coisas incríveis ali como ChatGPT, AlexNet, em reconhecimento de imagens e assim por diante. Também esperamos auxiliar as empresas ali de forma decisiva em grandes tomadas de decisão, porque, claro, as empresas são todas data-driven. Né? Data-driven é o termo da moda. Todas as empresas dizem que são guiadas por dados, gostariam de ser guiadas por dados e assim por diante. E, claro, também, especialmente nós que viemos da academia, ler artigos, testar novas arquiteturas de redes neurais, novas abordagens com bastante frequência para resolver quaisquer problemas que surjam. E aqui, como curiosidade, eu trouxe um tipo de arquitetura que
parte dela é usada no ChatGPT. Eu acho que todo mundo já ouviu falar e já brincou ali com o ChatGPT, que está bem em voga hoje em dia. E da mesma maneira que a carreira acadêmica, que a gente imagina de uma forma e a realidade se mostra um pouco diferente, aqui não fugiria disso. E o que tende a ser realmente ciência de dados, né? Ciência de dados acaba sendo um leque bastante amplo que a gente tem de solucionar problemas com dados, não necessariamente fazer modelagens complexas, utilizar redes neurais e assim por diante. Então, nós passamos boa parte do tempo ali tentando refinar e entender demandas e problemas que geralmente vêm mal definidos, até porque outras áreas, em geral, elas não têm tanto know-how técnico, então elas chegam para nós como queremos isso. E aí, quando você vai ver isso, é muito mais complicado do que uma conversa de 10 minutos mostra. Boa parte do tempo também é automatizar e melhorar análises que já são feitas, então são raros os momentos em que a gente realmente vai começar um projeto ali completamente do zero, e não exista nada feito. Existem casos e casos, né? Eu vou comentar isso daqui um pouquinho mais para frente. Encontrar, limpar e preparar a base de dados, eu acho que se vocês pesquisarem um pouco assim como o tempo é gasto no dia a dia de um cientista de dados, vocês vão ver que muita gente fala que boa parte do tempo é gasto limpando dados. Limpando, encontrando e entendendo o que os dados representam, né? Existe um mito ali que a gente sempre tem uma tabela mágica que responde todas as perguntas e a gente descobre que a verdade não é bem essa. Aplicar modelos adequados ao problema. Nem sempre a gente vai utilizar o modelo mais parrudo possível, o modelo mais complexo possível. E isso é uma coisa bem interessante que a gente vê, que demonstra ali a experiência, né, da pessoa na área de ciência de dados. Em geral, as pessoas que estão entrando gostam muito ali de, ao resolver um problema, deixa eu tentar aplicar o último modelo de rede neural, de aprendizagem profunda, que vai dar super certo e geralmente dá errado. E o cientista mais sênior, em geral, ele vai, deixa eu aplicar uma regressão linear aqui com algumas diferenças, provavelmente vai dar mais certo. É muito mais interpretável, muito mais fácil de explicar. E é uma das grandes diferenças que você vê ali entre o pessoal mais júnior e o pessoal mais sênior, é saber qual é a ferramenta adequada para determinado problema. Avaliar junto das áreas demandantes ali, se o resultado está dentro do esperado. Uma coisa que ocorre nas empresas é que, em geral, vocês interagem com muito mais pessoas. E ao interagir com muito mais pessoas, você precisa entender o que essas pessoas querem, se o que você está entregando realmente é o que foi pedido, atende às necessidades do negócio. E muitas vezes, tudo que foi concordado antes, você descobre que, na verdade, não era nada daquilo. Tem que mudar bastante ali o que foi feito. Isso acontece com bastante frequência. Alocar modelos em ambiente de produção e monitorá-los. Então, como eu falei, nem sempre a gente está resolvendo um problema do zero. Nem sempre a gente está fazendo alguma coisa completamente nova. Muitas vezes a gente tem que dar manutenção em coisas que nós entregamos no passado. E dar manutenção em qual sentido, né? Os processos podem rodar uma vez por dia, podem rodar semanalmente, podem rodar mensalmente. E outras áreas começam a depender desses processos, você tem que garantir que eles vão rodar no tempo adequado, com os custos adequados, com a latência adequada e assim por diante. Modelos que, às vezes, você treina durante um período, você precisa retreiná-los para que eles aprendam com as mudanças nas distribuições de dados e assim por diante. E, em alguns casos, a gente, de fato, consegue ajudar a empresa a tomar decisões bastante relevantes e mudar os rumos do negócio. Nem sempre isso acontece e, em geral, isso é um trabalho muito mais em conjunto do que solitário. Mas essas oportunidades também surgem e são bastante interessantes quando elas aparecem. E é claro que eu deixo um meme, porque boa parte do dia a gente passa com essa cara aqui de... Então, não sei se eu confio nesses números que estão aqui, sabe? E aqui comentando um pouco, né, como é que é o mercado, né? O mercado aqui, eu fiz uma divisão absolutamente arbitrária em 3 níveis aqui. A gente tem o mercado de startups, né, que é bastante famoso e, em geral, aparece bastante ali na mídia, porque são ideias bem inovadoras, bem disruptivas, é o termo que o pessoal gosta de usar. Em startups é comum que tenha maior liberdade, tenha um aprendizado muito grande, uma curva de aprendizado muito acelerada,
e você também tem bastante influência ali nas decisões. Por quê? Porque a empresa é pequena, é uma empresa onde, em geral, todo mundo se conhece, todo mundo está querendo sobreviver aos primeiros meses, até a próxima rodada de financiamento, de venture capital. E, por conta disso, é um ambiente de aprendizado muito interessante, porque você não deve ter um time grande, onde papéis e responsabilidades estão completamente bem definidos. Então, você tem um cientista de dados, um engenheiro de dados, um analista de dados. Em geral, você tem alguém que vai resolver problema com dados. Está ali, se vira, constrói o pipeline, constrói o fluxo, orquestra, analisa, entrega o modelo e monitora. É uma pessoa que acaba fazendo tudo. E à medida que a empresa vai crescendo, esses papéis vão se dividindo melhor. Mas, por conta disso, você aprende muita coisa e aprende bem rápido. Acaba não havendo outra opção, digamos assim. E em startups, é claro, existe uma estabilidade muito menor e um risco muito grande, né? Porque se a startup ela não estiver gerando lucro ainda, como às vezes é o caso de alguns, dependendo de venture capital, pode acontecer de, em um determinado país, o Banco Central aumentar 10% de pontos de juros e as pessoas não quererem mais investir em startups. Então, o capital some e aí começam as demissões e as ondas de layoff. Por conta disso, a estabilidade é bem menor. E o risco também é maior no seguinte sentido, mesmo que não haja uma demissão, às vezes a startup, no fim do dia, não vai dar certo, ou não vai dar lucro. Em startups, a gente tem, por exemplo, programas de remuneração nos quais você recebe equity da empresa. E o equity da empresa só tem valor se a empresa eventualmente abrir capital e você conseguir vender isso para alguém por um preço razoável. A gente tem o segundo degrau ali de empresas pequenas e médias. Aqui, quando eu digo empresas pequenas em comparação com startups, eu quero dizer empresas que já estejam dando lucro, já tenham um modelo de negócio razoavelmente sustentável. E nesse caso você começa a ter processos mais estruturados, mas ainda nem tanto. Então existe uma possibilidade de você influenciar esses processos, tentar mudar, adequar esses processos, o que é bem interessante. Existe um dinamismo, é um dinamismo menor do que numa startup, um pouco mais controlado. E aqui eu coloco uma experiência variável, porque nesse ponto aqui você, em geral, depende muito da cultura da empresa, depende muito da área da empresa, é um dia a dia que pode ser muito diverso. Eu falo isso baseado na experiência ali com os clientes que eu atuei na época de consultoria. Cada um era de um jeito, cada um tinha processos e problemas diferentes. Então, também é bem interessante essa diversidade, às vezes mudar de empresa, procurar outra oportunidade, é bem legal para aprender bastante. E claro, no último degrau aqui a gente tem grandes corporações, e grandes corporações são um caso bem interessante, porque em geral são corporações que já têm um histórico razoável de existência, são empresas que dão lucro, muitas vezes são empresas que estão abertas, têm capital aberto na bolsa, prestam contas. E, claro, por conta disso tudo, existem muitos processos que já estão lá. E existe uma burocracia também bem consolidada. E aqui o dinamismo tende a ser um pouco menor, no sentido de que você depende de muito mais pessoas, você precisa participar dos processos da maneira que eles são. É muito difícil propor uma coisa nova ali que vai mudar no dia para a noite e assim por diante. Em compensação, você tem um pool de aprendizado que pode ser muito grande. Você pega empresas famosas ali que têm contratado, tem equipes ali de, às vezes, 100, 200 pessoas fazendo um trabalho similar. Você consegue aprender muito com essas pessoas e acessar conhecimentos ali que, às vezes, você não teria. Claro, quando você está numa grande corporação, isso depende muito da cultura da empresa. A cultura da empresa, ela em geral, já é bem consolidada. Vamos pegar um exemplo ali, o Boticário hoje já tem mais de 40 anos. Então, é uma empresa que já tem processos consolidados, tem regras consolidadas, compliance consolidado e assim por diante. E, por conta disso, você tende a ter maior estabilidade, tanto em termos de termos profissionais, né? Você dificilmente acaba demitido assim do dia para a noite, e também em termos de onde você vai atuar, né? É muito difícil você ter uma dinâmica similar a uma startup, no seguinte sentido, você vai atuar onde precisar atuar para resolver um problema. Em geral, grandes corporações têm equipes mais bem estruturadas.
Então, existe uma equipe de engenharia de dados, existe uma equipe de ciência de dados, existe uma equipe de análise de dados e assim por diante. Então, para dar uma noção, né, no caso do Grupo Boticário, a gente tem cerca de 130 pessoas, se eu não me engano, atuando só na área de ciência de dados. Se a gente considerar quem está atuando na área de engenharia de dados, a gente já tem mais quase 200 pessoas. E na diretoria de dados como um todo, eu acho que a gente já tem quase mais do que 500 pessoas. E isso é uma das diretorias de uma empresa de 14 mil colaboradores, né? E aqui eu trouxe um comparativo entre as vantagens e desvantagens ali que pessoalmente eu vejo ali na comparação entre a academia e no trabalho com ciência de dados, baseado na experiência dos últimos 3 anos. Eu trouxe o primeiro ali porque eu quero tirar ele do caminho, que eu acho que todo mundo pensa sobre isso, mas é legal deixar as claras, que acho que não vai ser surpresa para ninguém, né? Que a remuneração da academia ela é muito mais condizente, mas só no longo prazo. Então, acho que todo mundo que tem uma bolsa da CAPES ou mesmo uma bolsa da FAPESP entende bem o que eu estou falando. Mas a remuneração da academia não é ruim no longo prazo. Então, uma vez tendo uma posição de professor, professor adjunto, professor permanente, você acaba tendo uma remuneração que não é ruim para os padrões brasileiros, obviamente. Já no trabalho ali com ciência de dados, no trabalho no mercado privado, em geral, a remuneração é melhor durante toda a trajetória. Seja no começo, seja no meio da carreira, seja no final da carreira. Então, isso é um ponto, assim, realmente indiscutível. A academia tem um baixo número de posições, de novo, né? Pensando aqui no mercado acadêmico público, né? Posições em universidades públicas. E o mercado tem um número de posições que tende a ser muito maior, especialmente na área de tecnologia, na área de ciência de dados, engenharia, análise e assim por diante. Mas aqui é muito mais variável, então existem momentos e momentos. Existem momentos que o mercado está aquecido, existem momentos que o mercado não está aquecido, existem momentos que existem muitas contratações, poucas contratações, varia bastante. A academia tem maior estabilidade no longo prazo, né? Então, uma vez tendo uma posição aqui, existe a questão da estabilidade no serviço público, isso é bem interessante. E no mercado existe uma menor estabilidade no geral, né? Então, trabalhando no mercado privado, isso obviamente pensando no trabalho como funcionário de uma empresa, não necessariamente como empreendedor, dono de uma empresa e assim por diante, que também é uma possibilidade bem interessante, mas a estabilidade tende a ser menor, né? Você fica muito mais à mercê ali de outros fatores. A academia tem mais liberdade criativa, né? Então, no geral, você escolhe o tema que você quer trabalhar, como você quer abordar, como você quer fazer as contas, como você quer montar os processos. Já no mercado, a liberdade é um pouco mais restrita, né? Em geral, você atua com equipes, você atua com demandas que vêm de outras áreas, e você acaba tendo liberdade de, talvez, como proceder com essas demandas, mas é tudo muito mais conversado, é tudo muito mais dependente de outras pessoas. Por conta disso, a liberdade acaba ficando um pouco mais restrita. Obviamente, ela existe, ela é uma parte importante ali de você escolher uma posição, ver como a empresa trata essa questão e assim por diante, mas ela comparativamente é menor em termos de liberdade criativa ali, em comparação com a academia. A academia, e aqui acho que provavelmente dentre as linhas aqui é uma coisa mais pessoal, assim, mas baseado na experiência que eu tive, eu acho que a academia tem uma separação bem menor entre o pessoal e o profissional. Então, o doutorado, em particular, é um período bem interessante porque você vai de vales e picos, né? Às vezes você trava numa integral, você se acha um idiota, porque você não consegue resolver aquilo e o trabalho não avança e você fica infeliz, você vai dormir pensando naquilo, você fala pro seu namorado, para sua namorada, meu, não estou conseguindo fazer isso daqui. Até que você consegue, você sente um novo Einstein, assim, nossa, genial, fantástico, putz, tem tudo para dar certo aqui. E aí depois o ciclo se repete várias e várias vezes. Então é uma montanha-russa emocional. Por conta disso, ocorre uma separação que eu acredito que é menor ali entre o pessoal e o profissional. As coisas andam ali muito entrelaçadas. Já no mercado privado, a tendência é haver uma separação maior entre o pessoal e o profissional. É porque, digamos, comparado com o doutorado, você escolhe o seu tema, você gosta daquele assunto, você tem interesse, você pesquisa mesmo quando você
não está em horas de trabalho. Já com uma empresa é um pouco diferente, né? Você tem um contrato, você tem responsabilidades, então você acaba separando um pouco mais ali entre o pessoal e o profissional. Isso é uma coisa que mudou também, mudou bastante, depende muito da empresa. Com a vinda do home office, né, a pandemia e o home office, isso também se tornou uma questão muito mais complexa ali de gerir. Porque antigamente você saía do escritório e falava, beleza, meu dia acabou, amanhã eu penso nisso daqui. Tipo, o problema é que agora o seu escritório está ali a 1 metro de distância, você liga o computador, você pode trabalhar, né? Então, é realmente uma questão difícil ali de tratar. Eu acho que especialmente para quem vem da academia, né, que já vem com uma menor separação entre o pessoal e o profissional, no trabalho acaba mantendo esses hábitos e isso pode ser prejudicial. Na academia, a gente tendemos a ter prazos mais longos, né? Então, até pensar a questão, você vai publicar um paper, às vezes você demora 1 ano, 2 anos para publicar um paper. Isso é um prazo que, no mercado, para você gerar um resultado, é muito difícil você ter um problema no qual você vai ter 1 ano para trabalhar para gerar um resultado. Aqui a gente fala, às vezes, de ter que gerar resultados em 1 semana, 2 semanas, resolver uma demanda que é urgente, uma demanda que apareceu de outra área, que alguém precisa atuar, uma coisa que explodiu, que está impactando a experiência do cliente, assim por diante. Então, é tudo muito mais dinâmico. Os prazos tendem a ser muito mais curtos. E acho que o que eu vi na minha experiência, o que eu vejo das pessoas que migram, essa acaba sendo uma das principais dificuldades de adaptação, entender a necessidade desse dinamismo. Assim. E até colando com o último ponto ali, a academia é menos dinâmica, no seguinte sentido, você escolhe outros temas, mas você vai fazer pesquisa, você vai publicar papers, você vai orientar pessoas e com uma rotina razoavelmente regrada, digamos assim. Já no mercado, em geral, o dinamismo é muito maior. Você pode mudar de posição, você pode sair de uma carreira técnica para uma carreira de gestão, você pode mudar de empresa, você pode atuar em um tema que você desconhece completamente. Então, existem diversas possibilidades, o dinamismo acaba sendo um pouco maior. Bom, aqui talvez surja uma dúvida que eu lembro que surgiu quando eu estava pensando em migrar, que era a seguinte, né? Eu estudei relatividade geral e mecânica quântica, né? Teoria quântica de campos aplicados em espaços curvos. O que isso me serve no mundo real? Tipo, nada. Assim, no dia a dia, nada. O tema em específico. Mas, quando você estuda um tema tão complicado, seja como esse, física de partículas, teoria de cordas, supercondutividade, matéria condensada, todos os temas que a gente trata aqui, você aprende várias coisas que você acaba nem se dando conta que você aprendeu, você só se dá conta depois quando você para pensar. Então, primeiro, você aprende a solucionar problemas complexos. Eu acho que ninguém aqui tem um problema que você fala, esse problema é muito fácil. Se o problema fosse muito fácil, eu já não estava trabalhando nele, não vale a pena, sabe? É melhor trocar de problema. Então, resolver problemas complexos, entender como quebrar um problema complexo em diversas partes, o que atacar primeiro, como as coisas se encadeiam, onde eu devo pesquisar, com quem que eu devo falar, é uma coisa que você acaba aprendendo no doutorado, no mestrado também, mas no doutorado em muito maior grau. E é uma habilidade que é super importante no mercado. Você transfere ela de maneira muito simples, só precisa se adaptar ao contexto. Vocês aprenderam a escrever de maneira técnica. Acho que todo mundo aqui já teve que escrever um paper, escrever um relatório, escrever algum artigo de divulgação, alguma coisa nesse sentido. E quando você faz isso, você aprende a se expressar de maneira clara, você aprende a pensar o que a outra pessoa está pensando do meu texto escrito. Será que ela vai entender a mensagem? Será que o famoso revisor 3 vai entender a mensagem suficiente para não negar o meu paper? Então, é super importante, é uma habilidade fundamental, porque quando você está lidando com outras pessoas, muitas vezes você vai prestar contas. Você vai escrever relatórios para as outras áreas, você vai escrever análises, e saber escrever de maneira clara, saber levar o seu ponto ali de maneira clara é super importante. Vocês podem ter tido a experiência de destilar o conhecimento técnico para uma audiência mais leiga, talvez dando aula, talvez fazendo uma palestra de divulgação. E isso também é bastante importante, porque boa parte das áreas com que a gente interage no mercado privado não são áreas técnicas. São áreas negociais,
áreas de RH, compliance e assim por diante. Então, é legal saber adequar o discurso à audiência, saber destilar esse conhecimento técnico de uma maneira inteligível para outras áreas que não têm um conhecimento técnico tão grande. Que é um ponto importante também, todo mundo que passou pelo doutorado, acho que aprender a ser resiliente, como eu falei, é uma jornada, de certa maneira, né? 4 anos de doutorado, 2 anos de mestrado, não é pouco tempo, você aprende a ser resiliente, a pensar ali como que um dia ou amanhã vai chegar, independente de você conseguir resolver aquela integral ou não. E, por fim, até o último ali, que vai soar até um pouco piegas, mas eu acho que é super importante, porque nem todo mundo dá valor nisso enquanto está na academia, porque é uma habilidade que a gente assume que todo mundo tem. E quando a gente está num ambiente que todo mundo tem uma habilidade, não acho que é uma habilidade importante, nem é uma habilidade que destaca a gente em termos de carreira. Que é o fato de que todo mundo aqui aprendeu a aprender e a pensar criticamente. Então, não é fácil fazer um mestrado, não é fácil fazer um doutorado. Você aprende muita coisa, você está tratando de problemas que não têm resposta. Você está no doutorado, a grande coisa do doutorado é você produzir um trabalho original. Então, responder uma pergunta que ninguém nunca respondeu. Para isso, você tem que aprender muita coisa, você tem que saber o que você vai aprender, você tem que saber quando parar, quando é o suficiente, quando você pode continuar, tentar avançar com o problema, quando você precisa voltar com os livros. E a pensar criticamente, né? Acho que isso também é uma coisa fundamental, que é assim, quando eu digo pensar criticamente, é aquela coisa que você olha, esse resultado aqui, será que se eu for no limite aqui, ele está fazendo sentido? Será que você conseguir considerar o limite de N partículas, ele faz sentido? Será que você considerar uma partícula, ele está fazendo sentido? E esse tipo de habilidade, essa sensação ali de que tem algo que não está casando, é super importante no mercado, assim, especialmente em ciência de dados. Ciência de dados eu acho que é fundamental, porque ali você está tratando de massas de dados complexos, você está tratando de dados que se conectam de maneiras complexas, e às vezes você vai fazer uma coisa e o resultado parece um pouco esquisito. E você precisa parar, olhar, e antes de entregar, seja para o seu gestor, seja para as outras áreas, você precisa parar e falar, isso aqui está esquisito, deixa eu voltar atrás, tem algum ponto aqui que eu estou perdendo. Isso é uma coisa que você aprende, acho que no doutorado em geral, mas eu acho que em física em particular, porque somos treinados justamente para isso. Gabriel, tem uma pergunta. Quando você preparou essa transparência, eu suponho que você tenha feito uma autoanálise para falar, bom, para que serviu ter feito doutorado em física? Mas olhando agora externamente para os seus, digamos, para o seu time ou para as pessoas que você conhece trabalhando na área de ciência de dados, você sente que aquelas pessoas que têm pós-graduação, que têm doutorado, seja em física, seja em outras áreas, eles também têm, eles têm esse grupo de características que você acha que eles adquiriram durante a pós-graduação? Acho que, em média, sim. Existem casos e casos, mas muitas das pessoas que eu vejo que saem com o doutorado, elas acabam tendo pelo menos um subconjunto dessas habilidades que eles têm aqui e conseguem desenvolver as que faltam de maneira muito mais rápida. Mas é necessário auxílio, assim, é necessário a adaptação. Então, nem sempre é claro como transferir de um contexto para o outro. E ter alguém para auxiliar ajuda muito. Ter uma empresa onde você tem alguém para auxiliar ajuda muito. E é melhor do que aprender na marra. Então, e aqui, só para comentar, né, mais nessa questão da comparação entre a academia e o mercado privado, aqui não é um conceito técnico, assim, mas é um conceito que eu inventei quando eu fui escrever uma postagem ali para um blog. Eu acho que tem 2 tipos de complexidades interessantes e que contrastam bem como é a carreira acadêmica, a academia e o mercado privado, que eu chamo de complexidade vertical e a complexidade horizontal, né? Complexidade vertical é a que está muito mais associada ali à academia, que a gente trata problemas muito, muito difíceis, mas em um campo muito bem delimitado. Então, por exemplo, vamos calcular uma amplitude de um determinado processo de espalhamento até 7ª ordem na constante de acoplamento. Isso não é um problema fácil, isso é um problema altamente complicado, trabalhoso, doloroso, mas é um problema altamente bem delimitado. Então, o que fazer está lá,
processo muitas vezes já está levemente delimitado, talvez você precise desenvolver novas técnicas, mas o caminho para seguir é razoavelmente bem delimitado. Existem poucos vínculos envolvidos, então o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente pode aproximar uma determinada coisa, você pode falar que eu vou considerar um campo médio, aqui eu vou considerar uma determinada simetria e assim por diante. E nada te impede de fazer isso. Você está, de certa maneira, mudando um pouquinho o problema que você quer resolver, mas isso não é demérito nenhum e você pode fazer, você tem liberdade de fazer isso. E na academia existe uma necessidade muito grande de conhecimento explícito, né? Então, o conhecimento ali que você adquire nos livros, né? Como fazer determinada conta, como resolver uma equação diferencial parcial, como fazer uma determinada perturbação e assim por diante. E isso aqui, de forma nenhuma, é para dizer que nada disso é fácil, mas é só para contrastar com o que eu vou comentar agora. No caso do mercado, eu acredito que existe uma complexidade muito mais horizontal. E o que eu quero dizer por isso? Os problemas, em geral, são muito mais simples. Sim, a menos que você esteja numa empresa do tipo OpenAI, ou então você esteja resolvendo um problema na área de pesquisa ali, da Meta, do Google e assim por diante. Em geral, os problemas que você vai encontrar nas empresas, eles já foram solucionados em outros contextos, por outras pessoas, e são problemas comparativamente mais simples. Só que eles são interagentes, e isso torna as coisas bastante complicadas, porque às vezes parte do processo, que é simples, alimenta uma outra parte, que está em outra área, e a outra área não conversa com uma outra área que alimenta o início do processo. Então, apesar de cada etapa ser simples, elas têm uma complexidade que surge das interações, e muitas vezes isso torna o conjunto como um todo bastante complexo. Existem muitos vínculos envolvidos, então vínculos de pessoas, vínculos no sentido de que, olha, o problema não pode ser aproximado de determinada maneira. Isso aqui você não pode desconsiderar, isso daqui tem que ser levado em conta, que é o tipo de coisa que não acontece ali no caso acadêmico. Então, digamos, para colocar isso numa frase de impacto, né, no mercado privado a vaca esférica não existe. Então, isso é importante. E existe uma maior necessidade de conhecimento implícito, né? É claro que o conhecimento explícito é super importante, mas às vezes para resolver o seu problema não é no livro que você precisa ir, mas é você entender que com quem que eu falo nessa empresa para resolver o meu problema. Ou quem que vai saber me ajudar, onde eu vou buscar isso daqui, onde é que está essa informação. Então, vocês podem imaginar, por exemplo, uma empresa com 40, 50 anos de idade que esteja coletando dados, esteja estruturando tabelas, esteja estruturando seu ambiente de dados, tem um volume de dados gigantesco. E às vezes você precisa ali, eu preciso encontrar um dado, sei lá, um dado de estoque. Onde que está? Com quem que eu falo? Quem que sabe? E aí você encontra o dado e vê lá, aqui eu tenho uma coluna que chama P_XYZ. Cara, que diabos é isso? E aí você precisa perguntar para alguém. Então, existe... E quem que vai saber respondendo? Então, existe uma necessidade de conhecimento implícito que você vai adquirindo com a experiência muito maior. Bom, e aqui, o que eu diria para mim mesmo ali alguns anos atrás, né? Acho que para tornar um processo, digamos, mais fluido do que ele necessariamente foi. Eu diria assim, invista na sua rede de contatos. Assim, o pessoal fala muito sobre network e não é à toa. Network é super importante e aqui também é super importante tanto para quem quer ir para o mercado privado quanto para quem quer permanecer na academia. Saber sobre novas posições, saber sobre processos seletivos de bolsas, etc. Muitas vezes você descobre isso conversando com outras pessoas e não no board público ou na internet. E a mesma coisa funciona no mercado privado. Você conhecer pessoas que já estão trabalhando, você conversar com elas, manter esses vínculos, te ajuda, por exemplo, quando você está saindo da academia e quer ir para uma posição. Foi o que eu fiz, por exemplo, quando eu saí. Eu acessei toda a rede que eu sabia. Gente, quem que eu sei que foi para a ciência de dados? Falei com um por um ali, mandei mensagem, comecei a conversar. E, eventualmente, uma dessas mensagens resultou
na contratação ali, na primeira contratação que eu tive em 2020. E outro ponto que eu diria também é aprenda a programar. Isso, assim, aprenda a programar, independente também de querer ir para o mercado privado, querer ficar na academia, é uma habilidade que você não vai perder, é uma habilidade que pode ser útil em diversos contextos, para automatizar uma tarefa chata que você esteja fazendo, para resolver um probleminha ali, ou mesmo para aplicar no dia a dia ali. Às vezes está realmente trabalhando numa área que envolva computação, então aprender a programar é mais do que fundamental. E, obviamente, na área de ciência de dados, isso é absolutamente fundamental. Não adianta você ter ideias brilhantes se você não sabe executar. Se você não consegue extrair ali dos dados, se você não consegue colocar isso em código, se você não consegue colocar isso num código de maneira que alguém consiga colocar no ambiente produtivo, porque muitas vezes existe uma análise fantástica, mas ela é impossível de ser produtizada, porque ela demanda muito tempo de processamento, ela demanda muito dinheiro de infraestrutura e assim por diante. Então, entender isso é bem importante. Eu diria também para trabalhar e criar projetos com base de dados reais. Isso é uma das coisas que até agora, como gestor, eu consigo ver, diferencia bastante, que a gente vê muitas pessoas ali fazendo muito feijão com arroz ali. Acho que todo mundo que já pensou em migrar para a ciência de dados já deve ter ouvido falar do Kaggle, por exemplo. E lá você tem conjuntos de dados de teste ali, conjuntos de dados abertos ali. Tem, por exemplo, o famoso Titanic ali. O que você vê de pessoas que já resolveram o Titanic não está no gibi, assim, todo mundo resolveu o Titanic. Isso não te diferencia, sabe? Quando você vai procurar uma vaga, quando você vai tentar uma posição, não, assim, não é algo que vai saltar aos olhos do recrutador. O que seria resolver o Titanic? Ali você, salvo engano, era o problema de você dizer quais passageiros, dadas certas informações, por exemplo, se o passageiro é homem, se é mulher, se ele está em primeira, segunda, terceira classe, etc. Quem que vai sobreviver? Você tem o target ali que te diz, esse sobreviveu, esse não sobreviveu. E aí você tem que fazer um modelo para dizer ali quem que vai sobreviver ou não. E, digamos assim, é um dos probleminhas, todo mundo começa com ciência de dados, acaba esbarrando com ele em um determinado momento. Mas hoje, por exemplo, existem muitas outras possibilidades bem legais ali. Por exemplo, você pode acessar a API do Spotify e analisar o seu histórico de músicas. Assim. É uma coisa bastante pessoal, é uma coisa que pode ser bem interessante. Pode acessar a API do Twitter. Bom, não sei se o Twitter agora, com todas as mudanças que teve, continua funcionando da mesma maneira, mas assim, você antigamente você podia acessar a API do Twitter, você pode fazer um projeto de web scraping, tem diversas possibilidades ali que vão diferenciar você ali da grande massa. Assim. Isso aqui, para não ser hipócrita, não foi algo que eu fiz, mas é algo que, de fato, faz a diferença. Terceiro ponto, aprender boas práticas de engenharia de software. Isso também vai na direção de diferenciar você do geral. Assim. Especialmente quem vem da academia, foca muito na parte de análise, na parte de estatística, na parte de análise de dados, na parte de modelagem e assim por diante. Mas aprender a fazer um bom código, aprender a usar padrões de programação, princípios de responsabilidade única, aprender a otimizar um código, paralelizar, colocar ele de maneira que o engenheiro ali de machine learning consiga colocar no ambiente produtivo, é fundamental e te diferencia. Assim, isso é algo bem legal, é algo que, em geral, as pessoas não dão tanto valor quanto deveriam, mas é bastante importante. E um outro ponto também, especialmente para quem vem da academia, que, assim, vamos confessar que é muito legal você resolver aquela EDP super complicada com um método altamente complexo que você encontrou num paper russo de 1975. Assim. É fantástico, é muito legal. Só que, assim, realmente, não tinha um jeito mais fácil? Será que a gente precisa focar na técnica pela técnica? E isso é uma coisa que eu vejo muito, especialmente em quem vem da academia, que assim, você começa um problema e, eu preciso fazer uma previsão de demanda. O que eu vou fazer aqui? Eu vou começar com um modelo de Deep Learning com Transformers que eu vi num paper ali do Google para prever séries temporais. Isso vai dar errado, sim, eu tenho certeza que isso vai dar errado. Até porque, em geral, assim, não é a técnica que a gente está interessado, a gente quer resolver o problema. Então, se
problema era prever demanda, meio que tanto faz, especialmente ali para as outras áreas, se você está resolvendo isso com um modelo muito complexo, ou se está resolvendo isso com um modelo simples. O importante é que o resultado seja adequado. E acho que muitas pessoas que vêm da academia, às vezes, acabam focando mais na técnica do que necessariamente no problema que deve ser resolvido. Então, acho que esses são 4 conselhos que eu daria para mim 3 anos atrás, tendo tornado algumas coisas um pouco mais simples. Então, eu só espero não morrer igual um Mufasa, assim, mas... Bom, bom, e para concluir, realmente é um pouco mais curto ali, acho que 3 mensagens que eu gostaria de deixar para vocês, que são as seguintes. Primeiro, a gestão da própria carreira é algo difícil, é algo importante, é algo que às vezes a gente não pensa com tanto carinho quanto deveria pensar no dia a dia, ou para pensar de fato nisso. Nem sempre a gente tem alguém para dar essa cutucada ali de vamos pensar na carreira como uma carreira de fato, e não necessariamente como uma paixão ou como um sonho ali. Só que é super importante. É importante também não só para quem quer sair da academia, quanto para quem quer ficar na academia. Eu diria até especialmente para quem quer ficar na academia. Porque justamente pelo funil ser bastante estreito, pensar nisso como uma carreira e como chegar lá de fato, é fundamental. A segunda mensagem, essa também, especialmente para todo mundo que está aqui, que é o seguinte. Existe uma percepção, às vezes, de que, putz, eu gastei 2 anos fazendo iniciação, 2 anos fazendo mestrado, 4 anos fazendo doutorado sobre teoria de cordas. Assim, e agora eu vou para o mercado privado. Será que o tempo que eu passei fazendo isso foi inútil? Assim, foi gasto? E, na verdade, não. Assim, eu acho que é super importante ter a visão de que o tempo que você passa, por todos os motivos que eu elenquei ali nas últimas transparências, ele é fundamental e te ensinou coisas super importantes, coisas que te diferenciam ali no mercado, além do fato de ter um doutorado. Isso também, doutorado, mestrado, é algo super importante, porque eu acho que a gente acaba até ficando um pouco imerso aqui no ambiente e todo mundo tem um doutorado, todo mundo tem um mestrado. E às vezes a gente não dá tanto valor por conta disso. Mas lá fora a realidade é muito diferente, tá? Então lá fora ter um doutorado, ter um mestrado é algo que te diferencia e é bem, bem importante. Só que isso precisa ser aproveitado da maneira certa, tá? Não é algo no sentido, beleza, então eu aprendi tudo isso, maravilha, vou procurar um emprego. E aí você chega para um recrutador e explica como você calculou em 5ª ordem uma determinada perturbação. E, cara, isso não adianta nada. Mas você precisa saber interpretar isso, né? Então, eu lembro até hoje uma anedota, né, que no primeiro recrutamento que eu fiz, me fizeram a seguinte pergunta: me conte uma situação na qual você entregou mais do que um cliente pediu. E a primeira reação que eu tive, eu falei, como é que eu vou responder essa pergunta? E aí o que eu acabei respondendo, na verdade, foi o seguinte: quando eu estava fazendo um trabalho sobre neutrinos, eu fui tirar uma dúvida com um outro pesquisador, e por conta dessa dúvida, ele também nunca tinha pensado nisso, e a gente acabou entregando um segundo paper que a gente não tinha imaginado fazer. Então, de certa maneira, a gente entregou mais do que a encomenda original. Claro que, de novo, isso é uma anedota, isso depende muito ali do contexto, do recrutador, da empresa, mas o que eu quero trazer com isso é assim, é importante pensar em como traduzir tudo isso para um outro contexto. Fazendo isso, realmente ali vocês têm uma vantagem muito considerável. E o último também é uma mensagem bem importante ali, que é a seguinte, né? A academia ela tem um viés de sobrevivência muito interessante, né? Porque todo mundo que está na academia, por definição, é quem deu certo na academia. Então, são os professores, são os orientadores, são as pessoas que permanecem no pós-doc e são as pessoas com as quais nós nos inspiramos, geralmente, né? Só que a gente nunca vê as pessoas que saíram, as pessoas que foram ter uma carreira de sucesso, foram fazer outras coisas fora do ambiente acadêmico. Então, muitas vezes, fica a sensação de que desistir da academia é um fracasso. É assim, poxa, eu investi tanto tempo nisso daqui e agora eu estou desistindo, será que eu fracassei? E eu queria passar uma mensagem assim, eu discordo, eu não acho que é um sinônimo de fracasso. Como eu disse, o tempo passado na academia ali, ele é super bem investido,
se interpretado da maneira correta. E eu vejo, no meu próprio exemplo, eu comecei a fazer iniciação científica estudando gravitação em modelos análogos. E hoje eu coordeno um time de ciência de dados em demanda e abastecimento de uma empresa de cosméticos. Então, assim, a vida dá muitas voltas. E eu acho que parte da graça é essa. O fundamental é que, ao integrar todas as nossas experiências ali ao longo do tempo, o saldo seja positivo. Então, eu queria terminar com essa mensagem, desejar-lhe boa sorte na carreira de vocês, qualquer caminho que vocês escolham, e agradecer pelo tempo. Eu espero que tenha sido proveitoso. Obrigado. Muito bem. Ele está contratando. Dúvidas ou comentários? Alguma curiosidade? Pergunta é, você está contratando gente mais sênior? Também. Você já teve preconceito em relação à sobreeducação por ter doutorado numa empresa? Já viu essa situação? Pessoalmente, eu nunca sofri com isso. Assim, nunca passei por isso. Mas eu acredito que isso também tenha muito a ver com a área, que é uma área muito técnica e é uma área que naturalmente absorve muitas pessoas com um nível educacional maiores. Doutorado em física, doutorado em matemática, e acaba sendo bem comum ali, então nunca sofri com isso. Assim. Mas eu sei que existe, em alguns casos existe, em alguns casos acaba dificultando também, mas particularmente nunca passei por isso. Eu tenho uma pergunta que eu nunca te fiz, que foi o seguinte: quando você decidiu ou começou a pensar que a vida pesa e que seria bom ir para a ciência de dados, quando no doutorado você começou a gastar um pouco de tempo em coisas que não eram digamos, já se preparando para essa saída? Salvo engano, digamos assim, eu comecei a conhecer um pouco da área no segundo ano do doutorado. Comecei a dar uma olhada, a ver ali o que existia, o que estava sendo feito. Meu Deus. E parecia só legal naquela época. Eu comecei a levar mais a sério realmente ali no começo do último ano de doutorado, que é quando o prospecto de aplicar para pós-docs estava se aproximando e eu já sentia que não era aquele caminho que eu ia seguir. Então, aí eu realmente comecei a levar mais a fundo, a recuperar as habilidades de programação e assim por diante. Você tem que fazer as perguntas em privado, Jorge, não gravando. Vocês, não, vou caçar meu diploma. Ali. Gabriel, você teria alguma sugestão para que o nosso curso de pós-graduação mudasse ou tivesse alguma mudança nessa direção de ajudar estudantes a saírem da academia, se for o caso? Não ajudar, acho que eu falei errado. Dar ferramentas que eles possam usar fora da academia? Bom, a gente está seguindo na sequência de perguntas fáceis, né? Assim, porque, eu não... Eu acho que talvez acho que talvez ter cursos, mas ter cursos um pouco direcionados nesse sentido, né? E encaixar isso no contexto do instituto aqui, eu acho que é um pouco mais complexo ali, mas talvez ter ali, utilizar, por exemplo, dados obtidos em experimentos e tentar encaixar contextos dos modelos que são usados no dia a dia, as linguagens de programação que são usadas no dia a dia dessa área, nesse tipo de contexto ali mais próximo da física. Eu acho que talvez isso encaixaria um pouco melhor. E talvez realmente questão de orientação de carreira mesmo, assim, né? E pensar, não tanto para quem quer sair, mas mesmo para quem quer ficar, ter mais essa discussão de carreira, uma coisa que eu acho que talvez não se faça tanto e ajudaria bastante todo mundo, assim, né? Eu tenho algumas dúvidas. Você falou do pensamento crítico, mas eu fico
pensando bastante sobre essa questão do pensamento crítico também em relação a esse ambiente empresarial, que eu acho que é um dos desafios, já que não tem menos liberdade, né? Como é o ponto que você expôs. E aí eu queria saber um pouco disso, porque às vezes pode ser um problema nesse ambiente. E a outra coisa que eu fiquei pensando é também se, bom, pelo que você comentou, você estava numa empresa, essa empresa foi comprada pela Boticário, e se, de repente, nessa transição, você não pensou em retornar para a academia. E aí eu fico pensando também nessa... de repente, você refletiu sobre preconceitos em relação a isso ou não? Então, vamos lá. Talvez eu peça para você lembrar a segunda pergunta, mas vamos lá. A primeira pergunta sobre a questão do pensamento crítico e a liberdade, né? Bom, assim, não tem uma resposta fácil. Isso é parte do desafio mesmo. Às vezes você faz uma determinada análise que você chega numa conclusão que vai contra o que todo mundo estava esperando ou o que todo mundo imaginava que acontecia. E aí também acaba surgindo a necessidade de uma outra habilidade que eu acabei não comentando tanto aqui, que é a questão dos soft skills, né? Como é que você passa essa mensagem? Como é que você fala ali, olha, gente, então, vamos com calma, que talvez não seja bem assim, que a gente precisa olhar com um pouco mais de cuidado, vamos com menos pressa, e fazer essa negociação, seja com seus superiores, seja com as áreas parceiras, seja com os subordinados e assim por diante. É uma habilidade que você vai adquirindo com o tempo. Até estava brincando ali com o Jorge no começo, né, que ele não seria um bom gestor por ser tão direto. Então, às vezes, você não pode ser tão direto. Assim, apesar de você querer ser direto, de falar, olha, não é assim. Tipo, a resposta é não. Você não pode. Você não pode fazer isso. E é uma dificuldade até por conta, eu acho que é uma dificuldade até para quem vem da academia, porque os nossos embates aqui, como a gente sabe que são embates de ideias, em geral nós somos muito mais diretos. Sim, olha, eu acho que essa ideia está errada por X, Y, Z, ou eu acho que isso daqui não vai dar certo por conta disso, e assim vai. Já no mundo corporativo, você precisa ser um pouco mais maleável, um pouco mais cuidadoso com a maneira como você coloca, tanto ali pela convivência, pela cultura empresarial, por conta do fato de que a sua experiência não é a mesma experiência de outras pessoas. Então, às vezes, elas não estão acostumadas com esse jeito. Acho que nós mesmos aqui na academia, talvez, não sei quem compartilha dessa experiência, mas se vocês verem ali palestras internacionais, pesquisadores ali de fora, tem culturas, como a cultura norte-americana, por exemplo, que é muito mais direta. Assim, eles vão falar para você, olha, esse argumento é errado, ponto, sabe, acabou. E aqui no Brasil a gente tende a ser um pouco menos direto, assim, de maneira, olha, não, é uma ideia interessante, mas você chegou a ver se isso daqui está valendo, se isso vai dar certo, e assim, no contexto empresarial isso acontece um pouco também. Então, acho que tomar esses cuidados, mesmo quando você precisa passar mensagens difíceis, é importante. Essa é a primeira dúvida. Eu ia pedir para você lembrar a segunda, eu vou pedir para você lembrar a segunda. Com relação ao preconceito, não, acho que é a mesma resposta que eu tinha dado ali antes, não senti em nenhuma das duas empresas que eu trabalhei. Nesse ponto, assim, não é porque está gravando, mas eu realmente dei muita sorte, porque as duas empresas foram ótimas empresas comigo, tanto a GVB quanto o Grupo Boticário, são empresas ali realmente fenomenais. Mas sobre voltar para a academia, é algo interessante, é algo que de vez em quando cruza a minha mente, assim, sabe? Porque não é que eu deixei a academia porque eu não gostava da academia, eu adorava o tema que eu pesquisava. Agora eu não vou falar nada porque está gravando. Tá? Então, tipo, mas até você tinha me perguntado, né, Jorge, se eu me arrependia de ter feito doutorado na área que eu fiz ou se eu teria feito numa área mais voltada para machine learning, inteligência artificial. E eu respondi para você que não, e eu mantenho a minha resposta. Assim, eu gostei muito de ter feito o doutorado, de aprender o que eu aprendi com relação à física, relação geral e mecânica quântica e assim por diante. Mas aí entra um ponto também importante, e agora também de carreira, né? Porque você vai, uma vez que você migra para o mercado privado, você para de acompanhar o que está acontecendo no meio acadêmico. Isso é natural, por mais que você goste,
não é mais o seu trabalho acordar, olhar o archive, discutir aqueles pontos, ter reuniões em conferências. Você vai tendo uma curva de decaimento ali, do quanto você domina daquele tema, do quanto você está por dentro das novidades. E por conta dessa curva de decaimento, por conta de você não estar produzindo mais o output esperado de alguém que está na academia, que são os trabalhos acadêmicos, retornar vai se tornando cada vez mais complexo à medida que o tempo vai passando. Não é impossível, mas é muito mais complicado. Então, por exemplo, uma pessoa conseguir um pós-doc saindo de um doutorado com 4, 5 papers bem citados em boas revistas, é muito mais fácil do que uma pessoa que está há 5 anos fora no mercado privado, já não está acompanhando e assim por diante. Você mencionou que os problemas que uma pessoa no mercado privado ataca têm menos complexidade, em geral, do que dentro da academia, apesar de terem outras dificuldades, é claro. Isso não pode causar uma certa frustração para uma pessoa que estava na academia? Quer dizer, você pode comentar sobre isso? Essa também, acho que como todas aqui, é uma resposta bem pessoal, assim, né? Eu acho que depende muito de como você enquadra as situações, assim, né? Então, você tem problemas que são complicados e são interessantes, assim, por eles serem mais simples, eles não é que eles são chatos, não é que eles não são interessantes. E você descobre outros tipos de complexidade. Então, por exemplo, você não poder fazer aproximações, você ter que levar em conta determinados efeitos, você ter que negociar o que você vai levar em conta, o que você não vai levar em conta. Tem discussões muito ricas, discussões muito interessantes. Eu, particularmente, eu sou muito adepto de uma frase que diz assim, eu tenho a impressão de que quem falou foi o Feynman, mas não vou parafrasear porque eu não tenho certeza. Mas que diz o seguinte: se você olhar a fundo qualquer coisa, ela é interessante. Porque qualquer coisa que você encontrar tem as suas complexidades. Então, vou dar um exemplo ali. Quando o Grupo Boticário adquiriu a GAVB, a primeira reação que todo mundo teve foi a seguinte: gente do céu, mas o que a gente vai fazer com perfumes? Assim, o que tem a ver com perfumes e ciência de dados? E você descobre que tem muito a ver, tem muitas coisas sendo geradas, tem muitos dados sendo gerados, tem muitos problemas interessantes, mesmo que eles não tenham, assim, olha, vou gastar 2 anos fazendo uma pesquisa de ponta aqui para resolver esse problema. E eu até faço o convite para vocês de escutar os podcasts que foram gravados com o pessoal do grupo no Data Hackers, que é uma das maiores comunidades ali de dados que tem no Brasil, que lá a gente discorre um pouco dos problemas que a gente trata no dia a dia. Então, por exemplo, você garantir o abastecimento assim, a cada período de cerca de 4.000 pontos de venda que estão espalhados pelo Brasil inteiro, que dependem de centros de distribuições diferentes, que têm dinâmicas de negócio diferentes. É um problema razoavelmente interessante, é um problema bastante complexo. Pelo menos eu vejo dessa maneira. Não sei se responde exatamente o que você perguntou. Um gancho um tanto relacionado ao que você estava falando, você também disse em relação que tem muitas habilidades que a gente consegue na academia que são importantes, né? Em relação a isso, existem áreas que você vê hoje no mercado de trabalho que tem uma conversação melhor entre a academia e o mercado? Não sei, assim, se eu diria uma conversação melhor, mas eu vejo áreas nas quais tendem a absorver pessoas que vêm da academia. A área de dados é uma delas, ciência de dados, engenharia de dados. A área de finanças é outra também, é uma área que absorve muita gente. Não sei, assim, se tem algo específico nesse sentido. Em relação ao lado da academia, áreas dentro da academia que tem uma melhor performance dentro uma possibilidade melhor de entrar no mercado de trabalho? Bom, aí é um pouco mais fácil, né? Eu diria assim, quanto mais
próximo você tiver de estar desenvolvendo as habilidades que são utilizadas no mercado de trabalho, provavelmente mais fácil vai ser a transição. Então, uma área em que, por exemplo, você acaba ficando muito solitário, fazendo muitas contas com papel e lápis, deve ter uma dificuldade maior de ser uma pessoa nesse contexto, deve ter uma dificuldade um pouco maior de ser absorvida que, por exemplo, uma pessoa que está num grande grupo de pesquisa trabalhando em um problema que envolve computação muito pesada. Então, porque bem ou mal você está mais próximo do que acontece ali numa empresa, da dinâmica ali de uma empresa, de ter decisões em conjunto, de estar desenvolvendo habilidade de programação, de ter um código bem montado, já conhecer, por exemplo, ferramentas de versionamento. Então, por exemplo, na área de ciência de dados, eu diria que a segunda pessoa tem um pouco mais de facilidade do que a primeira. Alguma outra pergunta? Bom, então convido a todos para agradecerem o Gabriel e tomarem um café aqui em cima. Obrigado, Gabriel. Gente. Vou só aproveitar, fazer o jabá gratuito aqui, aproveitar o palanque, aproveitar que tem um monte de pessoas altamente competentes aqui. Estamos contratando, tá? Temos vagas. Temos ali, o grupo está crescendo bastante, nós temos muitas vagas abertas, temos problemas muito interessantes. O Grupo Boticário é uma empresa gigantesca, uma empresa muito boa de trabalhar, tanto em termos de cultura quanto em termos de benefícios. É uma empresa que domina toda a cadeia do seu produto, então a gente começa ali desde a produção na indústria, até a distribuição, até a venda para o consumidor final. Então, a gente brinca, é o parquinho de diversões ali para quem gosta de ciência de dados. Tem muita coisa legal sendo feita. Convido todo mundo a escutar os podcasts ali que eu mencionei do Data Hackers. Tem vários ali, tem inclusive o pessoal falando sobre a área que eu trabalho ali, de previsão de demanda. E fica o convite também para vocês olharem ali no LinkedIn sobre a empresa, sobre quem está na empresa e assim por diante. Serão todos muito bem-vindos a aplicá-lo. Obrigado, Acabou Gabriel. já a base. Obrigado, Gabriel. Vamos discutir o salário já. Muito obrigado, Gabriel. Manda o link desses podcasts que eu ponho no comentário do vídeo. O vídeo vai para o YouTube e eu ponho o link nos comentários, aí a pessoa que quer, ela clica e consegue.